Você sabia que o 22º capítulo do Instituto, realizado em 2017, nos provoca a um novo começo e diz que para isso é preciso desenvolver um estilo de governo com lideranças proféticas e servidoras que acompanhem de perto a vida e a missão maristas? Olá, queridas gestoras e queridos gestores de Champanhar. Sou o professor Ernesto Siena, colaborador do Grupo Marista, nos cursos de Teologia e Ciências da Religião da Escola de Educação e Humanidades da PUC Paraná. Estou honrado em poder participar desta formação tão importante. Vamos falar um pouquinho sobre as bases maristas para uma liderança profética e servidora. Vamos lá? Olhando para o conceito bíblico, o profeta é aquele ou aquela que fala em nome de Deus. O profeta é a própria boca de Deus. Assim, quem é profeta está a serviço de Deus e da comunidade. Por isso, uma liderança profética deve estar a serviço. Entendemos aqui o termo profético como a capacidade de olhar além, a habilidade de ter uma postura antecipatória do futuro. Quis participar desta gravação com um avental, porque é um símbolo do serviço. Vocês lembram de suas mães, avós, tias ou alguém próximo com o seu avental? Então, significa que elas estavam a serviço. O quarto evangelho narra a cena do lava-pés. O evangelista João diz que Jesus tira o manto e cinge a cintura com uma toalha e se põe a lavar os pés dos discípulos. Ao final da narração, João informa que Jesus colocou o manto novamente, mas não diz nada a respeito de Jesus ter retirado o avental, colocando na boca de Jesus a seguinte expressão: "Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais." O evangelista, deixando Jesus com o avental, dá a entender que Jesus é um servo que está sempre a serviço, o que pede que sigamos o seu exemplo. Padre Champagnat, quando funda a congregação dos Pequenos Irmãos de Maria em Lavalá, a primeira mobília que ele faz para a pobre casinha onde iam morar foi uma mesa, a significativa e enigmática mesa de Lavalá, onde ele partilhava a vida, o pão, a fé, os sonhos com seus primeiros irmãos, numa demonstração de profunda comunhão e serviço. Padre Champagnat, inúmeras vezes, foi criticado por efetuar trabalhos braçais e, o que é pior, vestido com a sua batina, pois o sacerdote era a função sagrada, tinha suas mãos ungidas. A batina, para ele, era uma espécie de símbolo do serviço, era o seu avental. Para ele, a sacralização estava no serviço que realizava com e para os seus irmãozinhos. Ainda, a respeito do avental, o irmão Émile Turu, superior-geral do Instituto, antecessor do irmão Ernesto, escreveu uma circular muito bonita chamada Deu-nos o Nome de Maria, onde cita como exemplo de serviço o irmão Henri Verger. Porque foi um missionário dedicado e as imagens que temos dele são com um avental e um belo sorriso. Irmão Henri, por amor a Jesus e a causa do reino, se consumiu como vela que queima no altar, sendo morto em 1994 na Argélia. A prática da liderança marista deve estar fundamentada em Jesus, em sua proposta de vida em abundância para todos. Para Champagnat, os irmãos maristas devem seguir Jesus e trabalhar em favor do projeto do reino, base de sua vocação e missão. No livro Vozes Maristas, vemos que existem muitas características importantes que marcam a fronteira de um líder servidor, tais como escuta, previsão, saber discernir entre autoridade e autoritarismo, empatia, persuasão, assistência e zelo, compromisso com o crescimento das pessoas e a criação de um profundo sentimento de comunidade. Na vida de Padre Champagnat, temos muitos exemplos dessas características e habilidades. Quanto à formação e crescimento das pessoas, os futuros irmãos eram do interior, na grande maioria analfabetos. Ele tinha que formar cada um, tanto nas letras como na catequese. Padre Champagnat ministrava aulas de leitura, ortografia, aritmética, história, geografia, canto, catequese e em todos os conhecimentos necessários.
Além de tudo isso, ensinava-lhes ainda a arte de transmitir aos alunos esses conhecimentos, formando-os ao método de ensino da época. Quando falamos de compaixão, empatia, zelo pelas pessoas, lembramos deste relato. Certa vez, Padre Champagnat visita um senhor já bem doente, que não tinha sequer roupas e um colchão para se deitar. Movido de profunda compaixão, em vista de tantas dores e miséria, pede para um irmão da casa levar imediatamente um colchão e cobertor ao infeliz que acabara de visitar. O irmãozinho explica que não havia colchão sobrando na casa. Então Champagnat diz: retire o colchão da minha cama e leve-o agora ao pobre homem. Padre Champagnat desenvolveu uma grande capacidade de escutar seus interlocutores para poder conhecê-los e ajudá-los da melhor forma possível. Uma vez ao ano, por ocasião das férias, todos os irmãos eram chamados à casa-mãe de L'Ermitage para um retiro de formação. Nessas ocasiões, Padre Champagnat atendia a todos particularmente para ouvir suas dificuldades e provações. Quanto ao cuidado de todos, o sentido de confiança e a capacidade de gerar sentimento de família, Padre Champagnat estava sempre ocupado com as necessidades espirituais e materiais de cada um de seus irmãozinhos. O bom padre vivia recomendando aos irmãos diretores que não deixassem os irmãos sofrer e lhes fornecessem tudo o que fosse necessário, sem deixar que esperassem ou pedissem mais de uma vez. Quando falamos de olhar para o futuro, Padre Champagnat estava muito além do seu tempo. Ele via o que os outros não enxergavam. No terreno onde se construiu a casa de L'Ermitage, todos os chamavam de louco, porque só havia pedras ali e um fio de água, o rio Gier. No entanto, Padre Champagnat vislumbrou naquele vale pedregoso uma casa para a congregação. A casa foi construída literalmente da rocha e está lá há quase 200 anos. No primeiro Guia das Escolas, editado em 1853, que reflete as instruções e o pensamento do fundador no que se refere à educação das crianças e jovens, encontramos temas atuais como bullying, educação ecológica, diálogo ecumênico. E isto é enxergar o futuro. Aliás, quando o Padre Champagnat cunha a famosa frase "todas as dioceses do mundo entram em nossos planos", ele está antecipando o que entendemos hoje por globalização, não é mesmo? Quanto à questão do poder e da autoridade, Padre Champagnat ensinava que a autoridade é para o serviço, dizendo que há duas espécies de autoridade: a de direito, conferida pelo cargo, e a autoridade moral, conquistada pela capacidade, a sensatez, a virtude. A primeira é quase nula sem a segunda. Marcelino Champagnat prezava pela amizade que valoriza o ser e não pela autoridade balizada pelo poder e pelo ter. Em 2015, vivi a significativa experiência de visitar a casa de L'Ermitage, onde conheci o irmão Benito Arbues. Ele foi superior-geral do Instituto entre 1993 e 2001. Irmão Benito mora nessa comunidade, onde ajuda a recepcionar os peregrinos, a preparar as acomodações, ver se tudo está em ordem. Quando disse a ele que gostaria de trazer uma imagem da Boa Mãe, ele, muito solícito, me ajudou a escolher uma imagem com um material mais resistente, sem o perigo de se quebrar facilmente na viagem. Ainda me perguntou se eu conhecia a história da imagem e que iria me arrumar um folheto explicativo. No dia seguinte, ele me procurou e me deu um folhetinho com a história da imagem da Boa Mãe. Estou contando este fato para dizer que esta é uma liderança não pautada pelo cargo, mas uma autoridade moral conquistada pela capacidade, pela sensatez, pela virtude, pelo serviço, pela valorização das relações de amizade. Padre Champagnat desenvolveu um estilo próprio de liderança, equilibrando força e ternura, e para os irmãos foi um líder carismático, servidor e profético. Um líder que formou e inspirou outros líderes,
sobretudo pela capacidade de criar laços, formar comunidades, inspirar confiança, demonstrar cuidado e compaixão, sendo acolhedor, generoso e isso mesmo, foi muito alegre. Foi um verdadeiro pai para os seus irmãos. Creio que, em síntese, necessitamos desenvolver atitudes de amor, presença significativa, exemplo, uma espiritualidade enraizada na confiança em Deus e na intercessão de Maria, nossa boa mãe. Sem vida de oração e interioridade, a missão não se sustenta, pois se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os operários. Para encerrar, ficam algumas reflexões importantes. Como liderança profética e servidora, como posso ouvir melhor as pessoas que estão ao meu lado? Tenho ajudado a transformar a vida das pessoas em seu crescimento pessoal e profissional? Estou gestando em minha equipe um espírito de família e pertença? Tenho orado pelo nosso trabalho e nossa equipe? A empatia, a generosidade, o exemplo, a presença significativa fazem parte do meu dia a dia? Enfim, tenho sido uma liderança inspiradora? Padre Champagnat, olhando para nós hoje, o que ele vê? O que ele sente de nosso coração? O que ele nos diria? Desejo que Marcelino esteja vivo em vossos corações para vos inspirar, a animar, a acompanhar e a formar novas lideranças proféticas e servidoras, que sejam lavadoras de pés, que continuem a construir a casa de L'Ermitage, que sejam farol de esperança nesse mundo tão turbulento, com confiança em Deus e na intercessão incondicional de Maria, a primeira superiora do Instituto e nosso recurso habitual. Meus amigos, minhas amigas, agradeço imensamente pela atenção de vocês. Um fraterno abraço marista e até uma próxima oportunidade.